Chegamos, mocidade! Chegamos à parte 3 dessa série que estamos fazendo aqui, reagindo juntos, eu e vocês, a esse vídeo aqui lá do FuteBR Explicado, que nos traz algumas lembranças aí de times que foram extintos do futebol brasileiro. Hoje é a parte final e tá muito da hora gravar essa série aqui com vocês, então já vai deixando o like já no começo do vídeo para você não esquecer depois, e já se inscreve aí no canal também se você ainda não é inscrito. Sem mais delongas, mocidade, se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! J. Malucelli, Opa! o Corinthians paranaense que perdeu 16 pontos e fechou as portas. A história do J. Malucelli foi escrita ao longo de pouco mais de 2 décadas, com 3 nomes diferentes e uma montanha-russa de emoções. O time começou em 1995 com o nome de Malutron. Começou com o nome de Malutron, que via de duas famílias, famílias que tem um monte de empresa aí em Curitiba e tal, era a família Malucelli e não Malucelli, e a família Trombini. Na verdade, pode até ser que o nome seja em italiano Malucelli, né, porque o CE em italiano é C'è, mas todo mundo pronuncia aqui como Celli, né, então era Malucelli. E dessa forma aqui, ó, com essa skin aqui, ó, de Malutron, esse time já cedo caiu na graça do povo, era o xodó aqui do torcedor de futebol da grande Curitiba, né, de Curitiba, região metropolitana, carismático, simpático, com esse símbolo bonito, tinha um uniforme bonito, e todo mundo gostava dele. Mas aí vieram uma série de alterações, ó, que o bagulho veio só ladeira abaixo. Ah, e tem um detalhe, vocês estão vendo que tá ali, ó, SA, Sociedade Anônima, O que viria a ser a SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, que a gente só passou a ouvir falar aí depois de 2020, 2021, lá em 1997 foi um pioneirismo com o Malutron. Era um time Sociedade Anônima aí, era conhecido como o primeiro time empresa do Brasil, do futebol brasileiro. É mesmo. Só nome esquisito, antes de receber o sobrenome da família Malucelli, dona do clube. E por 3 anos, entre 2009 e 2012, em uma parceria comercial ousada, chegou a se chamar Corinthians Paranaense. Pois é, aí a coisa começou a degringolar. Como o Corinthians tem muitos torcedores aí no interior do Paraná, acharam que fazendo essa parceria traria torcedores aí pro antigo Malutron e antigo J. Malucelli, né? Porém, foi um tiro no pé, porque a própria torcida do Corinthians, lá por 2009, 2010, quando tiveram essa ideia aqui, emitiu uma nota dizendo que Corinthians só tem um e que eles torcem para o Corinthians paulista, que representa eles, a terra deles, o estado deles. E aí fizeram essa aberração aqui, né, com escrito paranaense, mas com a bandeira do estado de São Paulo no escudo, né. E essa arte que colocaram no vídeo aqui, mano, eu acho que tá meio com carinha de IA, né. Porque esse mapa azul ali do estado de São Paulo, esses bagulho amarelo na corda e Corinthians escrito errado, só que nunca existiu não, viu? Em sua Pelo menos era escrito trajetória, certo. O Jotinha venceu um campeonato paranaense da 2ª divisão em 1997, conquistou acesso à elite estadual e começou a incomodar os grandes Atlético, Coritiba e Paraná Clube. Nem tanto, né? Nem tanto, né? Incomodar os grandes, Atlético, Coritiba, Paraná Clube, isso aí não chegou a acontecer não, viu? Aí já entrou no folclore aí, porque nunca foi assim não, viu? Mas nunca. O auge absoluto foi em 2000, quando o J. Malucelli conquistou o módulo verde e branco da Copa João Avelange. Avelange, o que tá vendo com as pronúncias dos nomes no vídeo de hoje, hein? Pois é, a famigerada Copa João Avelange, né? Teve aí o nosso saudoso Malutron como campeão do módulo azul, que era o equivalente à Série C do Campeonato Brasileiro. De fato, o Malutron tinha um time muito bom nessa época, né? Mas o símbolo não era esse que tá aí, ó, nesse posterzinho, não. O símbolo era o do Malutron original, aquele que acabou de aparecer aqui, que eu elogiei, que era muito bonito e que todo mundo gostava. Depois de ter virado o tal do Corinthians Paranaense, aí a família Trombini saiu de cena, tiraram o Tron do nome, daí ficou Malucelli, colocaram aquele J ali que eu acho que é de Juarez, que é um dos caras, um dos irmãos, sei lá, da família, né? Então J. Malucelli de Juarez, Malucelli, ou sei lá, se não me engano era o Juarez mesmo. Mas esse time aqui era histórico, né? Campeão brasileiro da Série C.
Uma pena ter tido todas essas mudanças aí e ter sido extinto. Eu acho que vai explicar a extinção aqui na sequência. E garantiu vaga para a Série B do Brasileiro de 2001. Em 2010, começou a parceria com o Corinthians de São Paulo. O clube passou a se chamar oficialmente Corinthians Paranaense. Que cagada. Adotou o escudo do timão com a identificação Paraná embaixo e vestiu o manto alvinegro. Não era identificação Paraná embaixo, era Paranaense, do jeito que tá aí nessa imagem. Aqui tá certinho, tá? Aqui do Corinthians tá escrito certo, né? Não dá pra ver que não foi feito por IA, né? E era um banner que ficava na entrada do também, infelizmente, extinto Eco Estádio aqui em Curitiba. Mano, se vocês não conheceram, pesquisem alguns vídeos e algumas imagens do saudoso Eco Estádio, mano, que lugar emblemático, maravilhoso, e pena que não existe mais e que está sendo construído, já está quase inaugurando aí um condomínio de alto padrão ali no lugar, mas era muito bonito. Paulista. Mas o acordo com o Corinthians chegou ao fim em 2012 e o clube retomou o nome original J. Malucelli. Mas 5 anos depois, em 2017, aconteceu o desastre que decretou o fim do clube. O J. Malucelli foi punido pela Federação Paranaense com a perda de 16 pontos no Campeonato Paranaense pela escalação irregular do atacante Getterson, que tinha pendências jurídicas não resolvidas. A Justiça manteve a decisão da Federação. Assim sendo, a família Malucelli resolveu encerrar as atividades do clube em definitivo. Exatamente, né? Foi isso que aconteceu, perdeu os pontos de modo justo. E aí avaliaram que não seria interessante voltar para a segunda divisão do Campeonato Estadual, porque afinal de contas, desde que subiu lá no começo, o Malutron, J. Malucelli, sempre esteve na primeira divisão paranense. É uma perda aí que a gente sentiu aqui no futebol do estado do Paraná, mas que nem tanto, por todas essas mudanças aí, depois que virou Corinthians Paranaense, ao invés de ganhar simpatia, ele perdeu o tanto de simpatia que tinha da época do Malutron mesmo, e começou até a ganhar uma certa antipatia, né, e final das contas, o povo paranaense, em especial aqui de Curitiba e região metropolitana, só sente falta mesmo do Malutron original, que foi campeão da Série C do Brasileirão, que jogou com o Cruzeiro lá no Mineirão, na Copa João Avelange. O Corinthians Paranaense, depois J. Malucelli, a galera zoava, falava J. Malutron, acabaram não deixando saudades. Mas vamos ver o Salgueiro aqui de Pernambuco, que olha, esse, vou falar pra vocês, é uma surpresa pra mim estar aqui nesse vídeo. Eu não sabia que o Salgueiro, campeão pernambucano inclusive, chegou a acabar. Salgueiro fez história em Pernambuco e sumiu silenciosamente. Única equipe do interior de Pernambuco a conquistar o campeonato pernambucano em 106 anos de história, o Salgueiro vai completar 3 anos sem disputar uma partida oficial em 2026. Que pena. O clube, fundado no início das décadas de 70, chegou a disputar a Série B do Brasileiro em 2011 e 2012 e teve sua melhor campanha na Copa do Brasil em 2013, quando alcançou as oitavas de final. Viveu seu ápice absoluto em 2020, com o título estadual conquistado diante do tradicional Santa Cruz, em pleno estádio do Arruda, casa do rival. A conquista foi emocionante e histórica, meu consagrado. Foi a primeira vez na história que um time do interior de Pernambuco conquistava o estadual. A festa foi apoteótica na cidade de Salgueiro. Imagino. Os anos seguintes, porém, marcariam um período triste. Em abril de 2023, o Salgueiro sertanejo foi eliminado pelo Retrô. A eliminação foi o estopim para a crise financeira explodir. No ano seguinte, em 2024, afundado na crise, o Salgueiro abriu mão de disputar o campeonato pernambucano pela primeira vez em décadas. Que pena. Foi uma desistência silenciosa. Desde então, o Salgueiro segue inativo, sem perspectiva real de retorno. Antes do próximo time, chega junto no like e arrasta os comentários pro lado. Clica no hypar que você vai fortalecer demais o magrelo aqui. Já cheguei. Mogi Mirim, o caipira que revelou Rivaldo e virou pesadelo judicial. Pois é, mano. Eu vi um vídeo aí, inclusive já comentei isso no canal, que dizem que foi o próprio Rivaldo que acabou com o time. Vamos ver o que ele vai falar aí. Com uma história de quase 100 anos, o Mogi Mirim já foi uma das grandes forças do interior paulista e teve um dos momentos mais brilhantes do futebol brasileiro nos anos 90. O Sapão ficou conhecido como Carrossel Caipira, com ninguém menos que o futuro pentacampeão mundial Rivaldo no elenco. Sapo vermelho, mano. À época, um jovem promissor de apenas 20 anos. Mas o sucesso custou caro.
Os grandes clubes da capital avançaram Vadão. ferozmente sobre os talentos lançados por Vadão. Rivaldo foi para o Corinthians em 1993, Valber para o São Paulo, Leto também saiu e o carrossel se desmontou. O Mojimirim despencou sem freio. E aí vem o capítulo mais polêmico. Rivaldo voltou ao Mojimirim em 2014 como jogador, aos 42 anos, e pouco depois assumiu como presidente do clube em caráter interino. A promessa era resgatar o Sapão da crise, mas a gestão foi desastrosa. Rivaldo deixou o clube em 2015 com mais de 12 milhões a receber, valor que ele alega ser referente a salários atrasados, direitos de imagem e outros acertos. O Mojimirim contesta o valor na justiça até os dias de hoje. O Sapão hoje enfrenta mais de 100 ações trabalhistas na justiça, avaliadas em quase 10 milhões de reais. A situação levou à penhora do estádio Vail Chaves e até determinação de leilão do imóvel, que é a única fonte de renda do clube através de locações. Cara, lamentável, né, mano? O cara, como presidente e jogador ao mesmo tempo, daí o cara se contrata por essas cifras absurdas, não se paga, fica 1 ano só na presidência, sai e bota o time no pau. Que é isso, hein, mano? Então, supostamente é o que dizem realmente que foi o que aconteceu, mas se foi, mano, olha, mano, que presepada aí, mano, sinceramente. É o fim silencioso de um dos clubes mais importantes do interior paulista. Oeste, o nômade centenário que mudou de cidade 3 vezes e sumiu do mapa. Janeiro de 2026. O Clube Oeste, fundado em Itápolis, interior do São Paulo, anunciou o encerramento definitivo das atividades. Após quase 2 décadas de crise, a diretoria decidiu se despedir da história e dar lugar ao Osasco Sporting. Pois é, já se despediu da história quando saiu lá de Itápolis, né, mano? Aliás, esse símbolo de imitação do Flamengo aí nunca levou a nada, né? Mas enfim, saiu de Itápolis, mudou de cidade, depois ficou nessa aí de ser nômade, mudou várias vezes, agora finalmente mudou de símbolo, né? Porque já não tem mais nada a ver com aquele Oeste de Itápolis. É que nem eu falei do Decisão, acho que na parte 1 aqui dessa série. Time que fica mudando de cidade não cria raiz, não cria vínculo com torcida e nunca vai dar certo. Com nova identidade visual, novo nome, novas cores e até nova cidade. Horrível, O né? Oeste ficou 96 anos em Itápolis antes da primeira mudança traumática. O auge chegou em 2012, quando o Oeste conquistou o título da Série C do Brasileiro. Pô, mano, isso aqui, ó, mano, é o sonho de tanto time, mano, tá ligado? Você ganhar um Brasileirão, seja de qual for a divisão, mano. Sabe, pode ser da Série D, Série C. Pô, como eu queria ver o meu Chavante campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí os caras ganham, foram pra Série B, ficaram anos até na Série B, e aí resolveram abandonar a própria cidade, né? Aí, mano, o bagulho foi ladeira abaixo também. E garantiu o acesso à Série B, mas aí começou a derrocada. A Prefeitura de Itápolis comunicou que não tinha condições de investir em melhorias no Estádio dos Amaros. O pontapé para a primeira mudança foi dado. Em 2017, o Oeste se mudou para Barueri, na Grande São Paulo. Parecia o recomeço perfeito, só que tinha um problema. Em 2023, a Arena Barueri passou por um processo de concessão à iniciativa privada. O novo gestor do estádio comunicou que o Oeste teria que pagar aluguel para usar o espaço. A prefeitura também sinalizou que encerraria a cessão do CT. Em setembro de 2025, o despejo aconteceu. O Oeste deixou as instalações do CT da Vila Porto e ficou literalmente sem sede. A solução encontrada pelo clube foi buscar uma nova cidade que oferecesse as mesmas condições de Barueri, algo que obteve em Osasco. E aí veio a mudança radical que matou de vez o Oeste. O clube trocou o nome para Osasco Sporting, abandonou as cores rubro-negras que usava há mais de um século e passou a vestir azul e branco. O escudo foi completamente redesenhado, apagando qualquer referência à história centenária. O Oeste entra no museu, como mais um exemplo de que, no futebol brasileiro, não basta ter história, tradição ou títulos no passado. É verdade, não basta só isso, tem que estar enraizado em um lugar e tem que ter torcida. Se mudando aí de uma cidade para outra, trocando de nome, trocando de escudo e até mesmo de cores, nunca deu e nunca vai dar certo. Mas aí, qual desses times você sente mais falta?
Tem algum deles que você não sabia que acabou? Como, por exemplo, eu não sabia que o Salgueiro lá de Pernambuco tinha acabado? Deixa aí nos comentários para eu saber e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito fácil, não paga nada, não custa nada. Só apertar ali o botãozinho de se inscrever que você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Deixa o like pra nós, tamo junto e até o próximo vídeo.